Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje voltamos para mais um vídeo sobre a segunda temporada de Mushoku Tensei. E dessa vez eu tenho que admitir que o anime surpreendeu. E se gostar do vídeo por qualquer motivo, dá um like e se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. E agora bora pro vídeo. O episódio começa com o Cliff andando pela rua, daí ele vê a Elina Liz em uma janela da universidade olhando o pôr do sol. E o Cliff simplesmente se apaixona por ela à primeira vista. Gado demais! Depois disso, o Rudeus encontra uma pessoa sendo espancada por um grupo de 6 alunos diferentes, e mesmo ele não tendo nada a ver com isso, o Rudeus decide ajudar essa pessoa. O Rudeus manda os alunos pararem de bater no cara, e os alunos deixam de bater no cara e vão embora de boas, porque eles conhecem o Rudeus e eles sabem que o Rudeus é um aventureiro bem forte. Quando o Rudeus vai ver quem é essa pessoa, ele se surpreende, porque essa pessoa é o Cliff. O Cliff agradece o Rudeus e depois ele vai embora puto, e depois disso o Rudeus começa a se questionar o porquê o Cliff odeia ele. E a resposta é bem simples. O Cliff fez uma missão de caçar goblins junto com a Aeris, e no meio dessa missão o Cliff percebeu que a Aeris era incrível e ele se apaixonou por ela, e no final da missão o Cliff pediu a Aeris em casamento. Por favor, case comigo. Definitivamente não. Mas como já naquela época a Aeris já era apaixonada pelo Rudeus, obviamente ela recusou. E o Cliff odeia o Rudeus por causa desse fora que ele levou da Aeris. Falando sério? Ih, rapaz. É muito gado um cara desse. Depois disso, o Cliff começa a observar o Rudeus em todos os cantos da universidade, enquanto ele almoça, anda pela escola, conversa com as garotas, etc. e por aí vai. Então o Cliff chama o Rudeus pra conversar e ele pede pro Rudeus ajudar ele a se aproximar da garota que ele gosta, que no caso é Elina Liz. O quê? Não acredito. O Cliff diz que começou a gostar dela porque ela é inteligente e ainda por cima ela era uma aventureira antes de entrar pra universidade. Ela é gostosa, ela tem um baita de um rabão. E o Cliff também revela pro Rudeus que ele estava sendo espancado por aquele grupo de alunos, porque o Cliff ouviu eles falando que a Elina Liz era rodada, chupava um canavial de rola todos os dias, e ainda por cima ficava com qualquer um da universidade. Bom, errado eles não estão, né? O Rudeus não sabe o que fazer, então ele vai pedir um conselho pro Fitz, e o Fitz diz pro Rudeus pra apresentar os dois, porque daí eles podem se entender sozinhos. E isso é exatamente o que o Rudeus faz. Ele apresenta o Cliff pra Elina Liz, o Cliff se declara pra ela e a primeira reação da Elina Liz é falar com o Rudeus em particular, pra perguntar se ele tá enganando o Cliff. Além disso, ela pergunta se ele tá fazendo aquilo pra conseguir tirar dinheiro dela, mas o Rudeus fala que não é nada disso, e a Elina Liz decide rejeitar o Cliff por causa da maldição dela. Ela não pode ter um relacionamento sério com ninguém, porque segundo ela mesma, nenhum homem consegue satisfazer ela sozinho. Então a Elina Liz decide conversar com o Cliff pra rejeitar o garoto, e ela manda o Rudeus sair da sala para que ele não precise ouvir detalhes sobre a vida amorosa dela. E o Rudeus vai embora. No outro dia o Rudeus tem uma grande surpresa. A Elina Liz começou a namorar com o Cliff. Como foi a história, homem? Porque ele prometeu que iria de alguma forma quebrar a maldição dela. E a Elina Liz prometeu que ela iria tentar ficar só com o Cliff. E eu espero que o anime mostre o estado que o Cliff vai ficar depois de passar um tempo como namorado da Elina Liz. Daí o anime mostra que começou a temporada de acasalamento do povo furry da universidade, e para comemorar eles fazem um torneio / casamento. Nesse torneio eles precisam lutar e vencer a pessoa com quem eles querem casar. Ou seja, antes de macetar alguém, eles primeiro precisam comer a pessoa na porrada. Bom, já no caso da Linha e da Pucena as coisas são um pouquinho diferentes. Quem conseguir derrotar as duas, além de se casar com elas, também vai virar o próximo líder da tribo delas. E por isso elas se trancaram no dormitório feminino da universidade, e depois disso elas jogaram todos os pedidos de casamento / lutas nas costas do Rudeus. Isso é até bem compreensível, já que o Rudeus é forte pra caramba, então não tem como ele perder pra qualquer cara furry aleatório. E assim elas escapam de um casamento forçado também. Um homem furry chama o Rudeus pra uma luta, mas quando o Rudeus se vira, ele só vê uma garota de cabelo azul. Na verdade o cara tava do lado dela, e o Rudeus derrota ele da mesma forma que ele derrotou a Linha e a Pucena, com a pedrada na cabeça. O Rudeus vai embora e a garota fica observando ele. Apesar dessa garota só aparecer agora, eu reconheço ela. Essa é a Nina, e a Nina é a filha do deus da espada. Não sei se vocês sabem, mas Mushoku Tensei tem 2 mangás spin-offs. Um mostra a história da Roxy até ela conhecer o Rudeus,
e o outro mostra a Ares treinando com o deus da espada. A Nina veio para a universidade para tentar se vingar da Ares, conquistando o Rudeus, porque depois que a Ares abandonou o Rudeus, ela foi treinar no templo da espada junto com o pai dela. E logo de cara o deus da espada fez a Ares lutar contra a Nina, e a Ares espancou a Nina até ela se mijar. Então a vingança da Nina é basicamente tirar da Ares a única pessoa que ela ama no mundo, no caso o Rudeus. Como as mulheres são baixas, não são? Tem tanta gente querendo macetar a Aline e a Pucena que se formou uma fila gigantesca só pra espancar o Rudeus. Começou a ficar interessante. E o Fitz encontra o Rudeus na biblioteca já exausto de tanto derrotar furries. E o Fitz diz pro Rudeus que todos os furries se juntaram em um único lugar pra lutar contra ele. E o Rudeus decide acabar logo de uma vez com essa situação. Mas quando eles chegam no lugar, todos os furries foram derrotados pelo Rei Demônio. E o Rei Demônio veio pra participar do torneio só para conhecer o Rudeus, porque a rainha dele falou bastante sobre ele. Antes da luta contra o Rei Demônio, o Rudeus pede por Fitz ir buscar o cajado dele, e enquanto o Fitz volta, o Rudeus conversa com o Rei Demônio. O Rei Demônio desse anime é extremamente excêntrico e passa a maior parte do tempo rindo. Além disso, ele parece uma mistura do Thanos com o Goro do Mortal Kombat. O Rudeus pergunta ao Rei Demônio se ele sabe alguma coisa sobre o Deus Homem, mas o Rei Demônio não sabe nada sobre ele. Daí o Fitz chega com o cajado do Rudeus, e o Rudeus pede pro Rei Demônio não matar ele, caso ele vença a luta. E o Rudeus deixa escapar que ele só tá pedindo isso porque ele quase morreu lutando contra o Deus Dragão Olsted. E o Rei Demônio muda totalmente de atitude depois que ele escuta o nome do Deus Dragão. Então o Rei Demônio faz uma proposta de duelo pro Rudeus. O Rudeus vai jogar nele a magia mais forte que ele tem, e se o Rei Demônio sair ileso, ele vence. Se o Rudeus conseguir ferir ele, o Rudeus é quem vence. O Rudeus cria um espinho gigante de pedra e faz ele rodar em super velocidade. E quando ele joga esse espinho no Rei Demônio, ele explode em pedaços. E morreu. Mas logo ele se regenera e depois disso ele declara que o Rudeus venceu a disputa. E o prêmio que o Rudeus ganhou por ter vencido a disputa foi um belo soco no olho. Então o Fitz começa a cuidar do Rudeus e depois disso ele manda o Rudeus descansar o resto do dia para ele se recuperar. Essa parte me decepcionou um pouco porque eu pensei que o Rudeus ia usar contra o Rei Demônio o mesmo super feitiço que ele usou contra o Deus Dragão, mas eu até entendo ele não fazer isso, porque se ele usasse aquele feitiço, ele iria explodir uma boa parte da universidade. No outro dia, na sala de aula, as garotas agradecem o Rudeus por ele ter cuidado das propostas de casamento / lutas. E depois disso, o Rudeus tem mais uma grande surpresa: o Rei Demônio também entrou para a universidade e vai estudar na mesma sala que o Rudeus. Fudeu. Então o anime mostra o Rudeus estudando o desastre do teleporte, e só agora eu percebi que eu sempre falei o nome desse desastre errado, porque eu sempre falava desastre de mana, e depois de estudar muito o desastre do teleporte, o Rudeus percebeu que invocação e teleporte são bem parecidos, um leva e o outro traz, mas a maior diferença entre eles é que teoricamente não tem como invocar uma pessoa. Mesmo descobrindo muito sobre o teleporte, o Rudeus pergunta ao Fitz se ele não conhece algum especialista em teleporte na universidade. E o Fitz manda ele procurar o Silent, o aluno especial da universidade. Foi ele quem criou as lousas, os uniformes e várias outras coisas que a universidade usa. E o Rudeus começa a se questionar o porquê tem tanta coisa na universidade que parece que veio do Japão. O Rudeus vai até o laboratório do Silent e ele se surpreende porque o Silent é a garota que estava viajando com o Deus Dragão. Oi, meu chapa. O que passa na cabeça dela? Eu acho que eu tomei no cu. E o Rudeus olha pra ela e depois disso ele entra em completo pânico e tenta fugir desesperadamente enquanto ele lembra do Deus Dragão matando ele. Ele faz isso até desmaiar de puro medo. Depois disso o Rudeus acorda no colo do Fitz. O Rudeus ainda tá muito nervoso e a língua do anime muda pra língua do mundo de fantasia. A Silent manda o Rudeus se acalmar porque vai demorar um tempo até o Deus Dragão voltar pra matar ele, isso dependendo das escolhas que o Rudeus tomar. Além disso, a Silent diz que ele só tá vivo graças a ela. Daí a Silent diz pro Rudeus que vai fazer 3 perguntas pra ele. Ela mostra um papel com 2 nomes escritos em japonês, e a primeira pergunta ela quer saber se o Rudeus conhece esses nomes, a segunda pergunta ela quer saber se o Rudeus conhece a língua, e a terceira pergunta ela quer saber qual dessas 2 pessoas o Rudeus é. O Rudeus responde em japonês que ele não é nenhum desses 2, e isso deixa o Fitz perplexo.
porque ele não conhece a língua, e a garota tira a máscara. E o Rudeus reconhece ela, essa é a garota que o Rudeus salvou de ser atropelada por um caminhão um pouco antes de morrer no nosso mundo. Além disso, vocês sabiam que foi Mushoku Tensei a história responsável por criar o meme do caminhão do Isekai, que mais tarde foi copiado por várias outras histórias, incluindo Konosuba, que faz uma paródia genial disso, fazendo Kazuma morrer de ataque do coração depois de quase ser atropelado por um trator. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim, vamos voltar pro que importa. A garota se apresenta como Nanahoshi Shizuka, e de primeira ela fica animada por achar alguém que também veio da Terra. Daí a Shizuka fala que foi ela quem pediu pro Deus Dragão reviver o Rudeus, depois da luta que eles tiveram, porque ela começou a desconfiar que o Rudeus tinha vindo de outro mundo, porque o Deus Dragão não sabia quem era o Rudeus. Daí por causa disso ela criou uma teoria que o Rudeus também veio de outro mundo. E o Rudeus se apresenta pra Shizuka com o nome que ele ganhou no mundo de fantasia, já que ele nunca fala o antigo nome que ele tinha na Terra. Na verdade, até hoje no anime ele nunca falou qual era o antigo nome dele. A Shizuka fica feliz por não ser a única que foi enviada para esse mundo, e ela chama o Rudeus para eles juntos arrumarem uma forma de voltar para casa. Mas o Rudeus não quer voltar para o mundo normal porque, como a gente sabe, a antiga vida dele era horrível. E por causa disso ele quer continuar no mundo de fantasia. Eles passaram todo esse tempo falando em japonês, o que deixou o Fitz completamente excluído e perdido na conversa. Chega um ponto que o Fitz pede para eles para começarem a conversar numa língua que ele consiga entender também. A Shizuka diz pro Rudeus que ela não tem interesse nenhum nesse mundo. E o Rudeus explica pra Shizuka que ele renasceu nesse mundo como um bebê, e por isso ele não quer voltar mais pro Japão, já que nesse mundo ele conseguiu amigos e família. Daí a Shizuka percebe que o Rudeus reencarnou enquanto ela foi teleportada para esse mundo. São duas formas bem parecidas, mas ainda assim são bem diferentes. Daí a Shizuka começa a explicar o que aconteceu com ela depois que ela foi invocada para esse mundo. Ela foi parar no reino que os pais da Ares governavam, e logo depois ela foi encontrada pelo Deus Dragão e ele começou a cuidar dela. Diferente de outros isekais por aí, que o protagonista logo de cara ganha a habilidade de ler, escrever e falar a língua do mundo de fantasia, no caso da Shizuka ela virou uma completa analfabeta, e por isso ela precisou aprender tudo do zero. Daí ela passou os 2 primeiros anos dela nesse mundo estudando para aprender a falar, ler e escrever o idioma do mundo de fantasia. Depois disso a Shizuka fala que ela começou a viajar junto com o Deus Dragão, e como ele tem inimigos no mundo todo, ela vivia no meio de várias lutas aleatórias, e a luta do Deus Dragão contra o grupo do Rudeus foi uma dessas lutas. O Rudeus pergunta pra Shizuka por que o Alstead odeia o Deus Homem, mas a Shizuka não sabe nada sobre isso. Ela só ouviu o Deus Dragão comentando uma vez que o ódio que ele tem contra o Deus Homem é por um motivo pessoal. A Shizuka diz que ela viajou o mundo todo junto com o Deus Dragão em apenas um ano, para tentar achar uma maneira dela voltar para casa e encontrar as 2 pessoas que ela mostrou o nome pro Rudeus. O Rudeus questiona como ela conseguiu viajar o mundo todo em apenas um ano, e ela fala que o Deus Dragão fazia isso usando círculos mágicos de teleporte em algumas ruínas que sobraram depois da guerra dos humanos contra os demônios. O Rudeus fica impressionado porque ele ouviu falar que esses círculos foram todos destruídos, e o Rudeus pergunta onde ficam esses círculos mágicos, mas a Shizuka não pode falar pra ele onde eles ficam. Ela desconversa falando que ela nem sabe onde eles ficam de verdade, já que ela só seguia o Deus Dragão, mas depois disso ela revela que conheceu uma pessoa que garantiu pra ela que alguém invocou ela pra esse mundo. Mas assim como os círculos de teleporte, ela também não pode falar nada sobre isso pro Rudeus. E ainda tem uma parte meio sem nexo da Shizuka confundindo Isekai com viagem no tempo, porque ela acha que vai ser apagada da realidade caso ela mexa muito com a história do mundo, e por isso ela só inventa coisas pra esse mundo se ela ganhar alguma coisa no processo. Daí o Rudeus percebe que ela estuda círculos mágicos, e ela fala que sim, e a Shizuka diz que aprendeu tudo sozinha, já que ninguém conseguia ensinar nada sobre isso pra ela, porque nas palavras dela é impossível alguém ensinar pra ela uma coisa que ninguém nunca fez. Essa tarefa foi bem difícil pra ela, já que as pessoas se recusavam a ajudar a Shizuka, porque elas não acreditavam que a Shizuka não tem mana nenhuma no corpo. Além disso, ela já passou 5 anos nesse mundo e a Shizuka percebeu que ela não envelhece. Então a Shizuka percebe que, diferente dela, o Rudeus tem bastante mana no corpo, e ela decide fazer um acordo com o Rudeus. Diferente do Rudeus, a Shizuka odeia esse mundo, porque pra ela nada faz sentido, a comida é ruim e a moral é questionável e duvidosa.
O que não é pra menos, já que isso aqui é um mundo medieval, então 95% das leis que a gente tem hoje em dia simplesmente não existem. Além disso, ela quer reencontrar a família dela, já que ela não tem mana no corpo, e o Rudeus parece que tem bastante, ela pede pro Rudeus ajudar com os experimentos de teleporte dela. Em troca, ela vai contar pro Rudeus tudo que ela sabe. A Shizuka pergunta pro Rudeus se ele tá estudando o desastre do teleporte, e o Rudeus questiona como ela sabe disso. Ela diz que foi o Fitz quem falou isso pra ela. Daí os dois param de falar em japonês e voltam a falar a língua do mundo de fantasia. A Shizuka coloca 2 anéis nos dedos, que provavelmente foi o Deus Dragão quem deu pra ela, e depois disso ela confessa que talvez o desastre do teleporte que aconteceu 5 anos atrás, talvez tenha sido um efeito colateral da chegada dela nesse mundo. O Fitz fica furioso e ele não pensa 2 vezes em atacar a Shizuka, já que esse desastre tirou tudo que ele tinha, amigos, família, o pai e a mãe dele, e a Shizuka manda o Rudeus controlar o Fitz. E o Rudeus acalma o Fitz, falando que a Shizuka é só mais uma vítima nessa história toda. O Rudeus pergunta se o Deus Dragão sabe alguma coisa sobre isso, mas segundo a Shizuka, o Deus Dragão falou que não sabia nada sobre isso. Segundo ele, essa foi a primeira vez que isso aconteceu nesse mundo. Apesar disso, o Rudeus tem uma impressão que ele ouviu o Deus Homem falando que a culpa do desastre era assim do Olstead. Daí o Rudeus pergunta por que ela falou isso pra eles, e a Shizuka, na minha opinião, ela foi bem inteligente, porque ela diz que falou tudo isso logo de cara pra evitar problemas no futuro. Porque já pensou se eles descobrissem isso de alguma forma no futuro e depois disso eles decidissem matar a Shizuka por causa disso? Daí a Shizuka diz que ela pode explicar o teleporte de uma forma lógica, mas para isso ela precisa de uma quantidade colossal de mana, e por isso que ela precisa do Rudeus. E o episódio termina com o Fitz e o Rudeus voltando pro dormitório. E no caminho parece que o Fitz perdeu um pouco da confiança que ele tinha no Rudeus, mas logo os dois se acertam e ficam de boas de novo. Normalmente eu dou minha opinião sobre o que eu achei do anime no final do vídeo, mas esses últimos episódios de Mushoku Tensei eu não tenho o que falar sobre eles. Eles foram simplesmente incríveis. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até um outro dia.